Deus, que nós estamos aqui nesta tarde e noite, né? A gente já pode dizer que é noite, porque já passou das 18 horas. E para mim é muito gratificante poder estar aqui numa noite de festa. Eu costumo dizer de festa, porque hoje nós estamos fazendo festa aqui, ó. Mas eu não sei se vocês lembram, Jesus disse que Ele nunca mais tomaria desse fruto, até o dia que eu e você chegássemos no céu com Ele. Ele está esperando o momento de eu e você chegarmos, para Ele fazer uma grande festa para nós. Você crê nisso? Glória a Deus. E enquanto não vamos para o céu, vamos fazer festa aqui, ó. O Espírito Santo chegou, a presença de Jesus é real e nós podemos celebrar nesta noite. Quem veio celebrar a Jesus aqui? Você pode celebrar. Eu vim para celebrar. E como disse a minha esposa, expressar a minha gratidão. Por isso que chamamos culto de celebração ou de ações de graça, porque todos nós temos algo a oferecer. Viemos com algo para oferecer e não somente para receber, né? A gente gosta muito de receber, isso é muito bom. Mas quando a gente pode dar, é melhor ainda, diz a Bíblia. Então, se você tem e trouxe, e está aí com você, algo que você pode dar, que você pode ofertar ao Senhor, abra seu coração, deixe fluir, permita ser canal de adoração e de exaltação. Você sabe por que nós precisamos adorar a Deus? Não é porque Ele precisa, não. Não é porque Ele precisa, não, meu filho. É porque quando nós adoramos, nós temos sentimentos de intimidade com Ele. É por nossa necessidade que nós adoramos. Deus não precisa da minha e da sua adoração, não. Lá no céu, Ele é adorado 24 horas por dia. Mas quando eu adoro, eu me sinto mais próximo. Quando eu adoro, eu me sinto mais fortalecido. Quando eu adoro, a minha conexão com o Pai fica cada vez mais intensa. Sabe aquela anteninha do Wi-Fi? Quando você vai ficando longe, o sinal vai ficando fraco. Se você decidir fazer uma ligação, mas quando você está bem pertinho, o sinal está bem intenso, você tem uma qualidade excelente, né? Você consegue ligar, você consegue ouvir, você consegue falar. Então, adorar a Deus é mais ou menos assim, amado. Quanto mais próximo, quanto mais profundo for sua adoração, mais intensa será a sua intimidade com Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 15. E vamos ler a palavra de Deus. Aquilo que Deus colocou em meu coração, e eu, sinceramente, não estava muito antenado com o dia do mês, né? O primeiro domingo de cada mês é ceia. E nós vamos hoje falar de um assunto que diz respeito ao produto que gera o suco de uva que eu e você acabamos de tomar, que tem uma simbologia bíblica. Ele representa o sangue purificador de Cristo nas nossas vidas. E o Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ler os 11 primeiros versículos, são todos versículos curtos, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, diga assim, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Diga, não dá fruto. E todo aquele que dá fruto, diga, dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Diga, mais fruto.
vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Novamente, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Diga, ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Diga, muito fruto. Depois vocês vão entender, porque eu estou pedindo para vocês responderem. Muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Nisto meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muitos frutos. Diga, muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras, para que a minha alegria em vocês esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Diga, alegria completa. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós viemos aqui receber uma palavra Tua, uma palavra vinda direto de Ti. Não permita que eu fale aquilo que está somente ao meu coração, Pai, mas eu quero ser o canal de bênção para transmitir a Tua palavra verdadeira, Pai, o Teu evangelho genuíno. Pai, eu te peço nesta noite, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, compreender e receber a Tua palavra neste lugar, Pai. Que tudo que aqui for dito, Pai, seja para glorificar o Teu nome, Pai, porque é esta a intenção que todos nós chegamos aqui, é de glorificar a Ti, como Senhor e Rei deste lugar e das nossas vidas. Nós a Ti oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, como todos vocês já viram, hoje é uma noite de ceia, né? É uma noite em que nós celebramos a morte, mas também celebramos a vida de Cristo, porque Ele morreu, mas Ele também ressuscitou, e o que fizemos nesta noite como simbologia, nós declaramos aos céus que Ele está vivo, que Cristo é a fonte de toda a vida, que Ele, a morte não o pôde deter, e que Ele hoje, como o Cristo ressurreto, está sentado à direita de Deus, e Ele intercede por cada um de nós. Glória a Deus. Então, como todos nós já sabemos, né, poderíamos encerrar o culto agora e ir embora, porque já foi falado do vinho, já foi falado do pão, e nós já lemos uma passagem onde Jesus tenta fazer uma alusão a a planta que gera essa fruta, que todos nós provamos ainda há pouco, e daí ele faz, né, dentro da exegese, ele faz algumas comparações. Ele coloca Deus como o agricultor. Ele resolve falar de uma vinha, e Deus como o agricultor. Mas não só como agricultor, Deus como o proprietário da vinha. Deus como o proprietário da vinha. E ele disse que nesse contexto, ele era o quê? A videira. E aí ele completou, e vocês são os ramos.
Alguém sabe como que funciona o cultivo da uva? Ou como que são as características da planta chamada videira? Ela é uma planta com caule, ela é uma planta com raiz, ela é uma planta com tronco, mas ela é uma planta que gera ramos rasteiros. E para que o agricultor, o viticultor, que é o que mexe só com plantação de vinho, de uva, né, da videira, para que ele possa ter sucesso na sua plantação, eles costumam produzir uns gradeados. Porque se ele não produz esses gradeados, ela gera os ramos e ela quer que ela faz igual o maracujá. Ela vai, ou a melancia, ela vai se arrastando pelo chão. E aonde ela vai pegando parede, ela vai subindo, né? Alguns costumam usar uma expressão muito típica para quem faz o cultivo desse tipo de plantação, que ela é uma espécie trepadeira, ou seja, ou você coloca ela para subir em cima de um pedestal, ou ela vai se arrastando pelo chão. E aqui Jesus nos ensina algumas coisas em relação, ao cultivo. A videira é a árvore que produz o fruto, chamado uva. A uva produz o suco, chamado vinho. E como eu disse para vocês ainda há pouco, apenas o tronco está ligado ao solo. Apenas o tronco. Os ramos são flexíveis e eles precisam de cuidados. Por isso são feitos as telas, são feitas as grades, e à medida em que os ramos vão saindo, eles vão sendo direcionados para irem crescendo por sobre aquela grade, ou giral, como vocês queiram chamar. Então, ele vai crescendo sobre aquele giral, aquela tela, aquela grade. E aí, quando Jesus começou a ensinar, ele estava a sós com os seus 12 discípulos. Jesus não estava falando nesse texto para uma grande multidão. Ele estava sentado, reunido, só ele e os 12 discípulos dele. E aí ele resolveu dar uma pequena aula para os seus discípulos sobre o cultivo de plantar uva, ou da videira, E aí ele se utiliza desse conhecimento que ele tinha e nos dá grandes ensinamentos específicos sobre um princípio no reino de Deus. O princípio de ser produtivo. Já ouviu falar desse princípio? Um princípio no reino, o princípio de ser produtivo. E aí ele começa no versículo 2, Eu gostaria que vocês mantivessem a Bíblia de vocês aberta, porque ele começa lá no versículo 2, no texto, e ele, no versículo 1, ele diz quem é o Pai. E no versículo 1 ele diz quem ele é. No versículo 1 ele diz o quê? Pode pôr aqui, amado. Eu sou a videira verdadeira. A pessoa, ele aponta assim, os 12 discípulos sentados, diz, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu sou a videira. Aí no mesmo versículo ele diz, o meu pai é o agricultor. Estão conseguindo pegar aqui? Versículo 2, amado. Eu quero só a parte A desse versículo. Ó. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Esse aí eu considero a parte A do versículo. Aí a parte B diz, todo aquele que dá fruto, ele poda.
E a parte C do versículo, para quê? Para que dê mais frutos. Deram para entender? Nesse versículo nós temos alguém que está ligado em Cristo, mas não dá fruto. Nesse versículo nós temos alguém que está ligado em Cristo e dá fruto, singular. Mas o que o Pai quer mesmo é que a gente dê mais fruto. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, quem é o agricultor aí? O Pai. Quem é o tronco, a árvore, o caule? Jesus. E nós somos o quê? Ramos. Por isso que eu pedi para vocês repetirem. Nós somos ramos. Quem gera a vida para os ramos, amados? Os galhos, os ramos, eles precisam estar conectados no tronco. Quem é o tronco? Jesus. Jesus é a videira verdadeira. É Ele quem está enraizado. E nós estamos ligados nele. Deu para entender? A pergunta que não quer calar nesta noite: quem somos nós nesta noite? Não responda para mim. Eu só quero dizer e repetir o que vocês acabaram de dizer. Eu e você somos ramos e estamos ligados na videira. E a videira é Cristo. Glória a Deus. A videira é Cristo. Jesus mostra nesse cenário que nós lemos, que além de sermos ramos e estarmos ligados na videira, os ramos só têm duas finalidades. Nós lemos 11 versículos, né? O ramo só tem duas finalidades. A primeira finalidade do ramo, dar frutos. E a segunda finalidade do ramo, ser queimado. Está dando para entender? O ramo só tem duas finalidades, amado. Ele é dar fruto. E a outra finalidade do ramo, ser queimado. Ou dá fruto, ou é queimado. E isso vocês vão ver no versículo 2, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. E lá no versículo 6, se tiver aí, puder botar no telão, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora, seca e é queimado. Tais ramos são apanhados, amontoados e lançados ao fogo e queimados. Então, nós não temos muito para onde correr. Nós não temos muito para onde ir, não. E o que Deus espera de nós? Então, eu quero mostrar aqui para vocês o versículo 2, nós já lemos aqui, que nós temos em uma figueira algumas espécies de ramos, eles se diferenciam muito. Então, nós vimos ali Jesus dizendo que tem um ramo que não dá nenhum fruto. Tem um ramo que dá fruto. Tem um ramo que dá mais fruto. E tem um ramo que dá muitos frutos. Que ramo você é nessa noite? Que ramos nós somos nesta noite?
Dentro desse aspecto, você é o ramo que não dá fruto? Nesse aspecto que estamos falando, você é o ramo que dá fruto? Você é o ramo que está produzindo mais frutos? Você é o ramo que está produzindo muitos frutos? E com muitos frutos você glorifica o nome do Senhor, seu Deus, por onde anda e por onde passa? Eu quero dizer para você, nós não lemos o versículo 16, mas se você estiver com a Bíblia aberta, nós recebemos um chamado. Nós não estamos sentados como plateia numa igreja, porque simplesmente achamos bom que todos os domingos e quartas e dia de cultos especiais nós temos a oportunidade de vir à igreja. O versículo diz: vocês não me escolheram. E isso aqui é para que eu e você nos sinta importantes. Preste atenção que Jesus está dizendo: vocês não me escolheram não, mas eu escolhi vocês. A cada um de vocês aqui, meus amados, Jesus, escolhi vocês para que irem. Então, um chamado e um envio. Eu escolhi e chamei vocês. Agora eu estou enviando vocês para irem e darem fruto. E o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Então, meus amados, um chamado. Nós fomos convocados. Fomos designados por Cristo a um chamado e fomos enviados a darmos frutos. Mas eu queria me deter no versículo 2. Eu queria que ele voltasse à tela, porque nós vamos parar um pouquinho nele, nós vamos falar dele. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Só essa metade aí. Pode deixar o texto aí, amado. Vocês concordam comigo que este ramo que não produz fruto, mas que o texto diz que ele está ligado em Cristo, ele está falando de um cristão? Ou não? Se ele está em Cristo, é alguém que um dia aceitou Jesus. Um dia tomou a decisão. Um dia foi ligado e enxertado na videira. Ele não é alguém aleatório ou desconhecedor da palavra, não. Eu entendo aqui que Jesus está falando de um protótipo de crente que aceitou a Jesus, veio para Cristo, mas ele não sofreu grandes transformações. Ele não sofreu grandes mudanças. A vida dele não deu aqueles 360 graus que o pastor Carlos pregou aqui, que deu na minha vida e na sua. De repente você conhece algum cristão aí, que está no meio, ou de entre nós, ou alguém no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, alguém que se diz ser cristão, mas você olha para ele e parece que ele nunca conheceu a Cristo. Parece que ele nunca sofreu aquela mudança que o Espírito Santo proporciona quando nós nos permitimos e nos deixamos ser mudados. Sabe aquela transformação que o apóstolo Paulo fala, né? Não virou uma nova criatura. E aí eu entendo, porque
esse tipo de ramo não dá fruto, quando nós vamos na exegese daquela palavrinha mágica lá, corta, a gente entende que Deus está... Como é que trabalha um agricultor? Ele trabalha com a tesoura específica na mão, né? Não é assim que ele trabalha? É uma tesoura, né? Então, a gente entende, nesse texto, aquela palavra corta, a gente entende que Deus está com a tesoura e está lá querendo cortar o irmão, que não produziu nada. Mas dentro da exegese, aprofundando no texto, essa palavra corta aí, ela não tem um significado de cortar, de tirar, de arrancar. Porque lá no versículo 6, nós vimos que o ramo lá é arrancado e ele seca. E aqui o camarada está ligado na videira, ele está recebendo a seiva, ele está recebendo vida, ele está lá enxertado na videira, mas ele não produz. E a gente precisa entender, meu Deus, como isso é possível? É. Mas como que é possível? Então, pesquisando um pouquinho mais, descobrimos que essa palavra cortar, ela tem alguns... Jesus citou elas em algumas outras passagens. Então, ela é derivada da palavra airon, no grego bem antigo, você vai pesquisar na internet, praticamente não vai encontrar. Ela é derivada da palavra airon e ela tem o sentido de erguer, levantar, exaltar. E aonde Jesus usou essas frases? Onde Jesus usou a palavra airon em outros textos mais? Ele usou na multiplicação dos pães e os peixinhos. Quando ele vai lá e diz assim, recolham, levantem os cestos e tragam, recolham tudo que sobrou. Então, lá ele não estava, ele usou a mesma expressão, airon. Lá ele não estava dizendo para cortar os cestos, ele estava dizendo para recolher, levantar e carregar o cesto. Em outra frase, em outra passagem, onde airon é utilizada, é quando o Simão Cirineu vai passando ali, Jesus já estava caído ao chão, e a cruz ao lado dele, e aí ele fez o quê? Os soldados romanos pegaram o cabo pela mão e diz assim, ó, ajuda ele a carregar a cruz. A expressão lá foi airon. Ou seja, aonde ele vai erguer, vai levantar e vai ajudar a carregar a cruz. Então, essa passagem aqui, nesse versículo 2, dá a entender de alguém que está em Cristo. E Deus não seria injusto de pegar essa pessoa, que no meu entendimento, se ela está em Cristo, está recebendo vida, então ela tem a salvação. Ela é uma pessoa que tem a salvação, ela não tem fruto. Então Deus não ia cortar e lançar ao fogo. Então, a expressão aí não é a expressão de cortar e jogar fora, não. Não dá certo, então virou assim, o irmão deu o pé na bunda dele, ó, vai. Não é assim não. Não é bem assim que Jesus está falando nesse texto. Então, Jesus está dando um sinal de um ramo que de repente ele nasceu e ele não foi colocado lá no varal. Ele não foi colocado lá no pedestal, ele não foi colocado lá na grade. Então ele desceu e ele começou a rastejar pelo chão. E aí, você sabe que um galho no chão, o que é que acontece? Primeiro ele enche de poeira. Aí quando dá uma chuva, enche ele de lama, né? Areia, poeira, água, vira lama. E por fim acaba soterrando aquele galho. Aí, raciocine comigo, um galho todo lameado, enterrado, empoeirado, pode produzir fruto? Não pode. Um ramo nesse estado, ele precisa de cuidado. Qual é a função
do viticultor, neste caso, é detectar que o ramo nasceu numa posição e ele está expandindo em uma situação que não permite que ele se frutifique. E aí, a função e a missão do viticultor, neste caso, é reverter essa situação. De que forma? É levantar o ramo. Entenderam por que a palavra cortar aí quer dizer, airó é levantar, elevar, colocar em um lugar alto, em um lugar elevado. Então, o viticultor vai pegar aquele ramo que está todo lameado, que está todo coberto de lama, de areia. Ele vai lavar, ele vai desenterrar, ele vai lavar, ele vai esticar ele no varal, vai amarrar ele bem amarradinho lá no varal, junto dos outros ramos que estão produzindo fruto, para que ele produza frutos. Deu para entender? Para que ele, de um ramo que não produz, ele passe a ser um ramo produtivo. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Porque eu costumo dizer, eu volto a repetir, se você está ligado na videira, que é Cristo, você tem vida. Não é verdade? Se você está ligado na videira que é Cristo, você é um ramo. Você não vai murchar. Você não vai secar. Porque você está ligado na videira e está recebendo a seiva que vem do tronco, da videira verdadeira que é Cristo. E essa seiva é o que alimenta os ramos. Se você está em Cristo, né? Você precisa ser produtivo. Muitos crentes não produzem frutos, porque ainda estão do jeito que chegaram, como eu falei no começo, estão caídos, se rastejando, e às vezes estão caminhando ao lado da gente, e a gente não se percebe que eles precisam serem levantados, que eles precisam serem erguidos, que eles precisam serem colocados num lugar mais digno para que eles comecem a produzir frutos. E muitas vezes eles se encontram lutando sozinhos. Muitas vezes eles se encontram sem forças para sair dessas circunstâncias em que se encontram. Mas eu quero dizer que o Pai, que é o agricultor, Ele está aqui para lavar, para limpar, para amarrar, para restaurar, para juntar e para colocar esse ramo lá em cima. Glória a Deus. Não é a função nenhum agricultor, gente. Tomara que aqui tenha vários engenheiros agrônomos, várias pessoas especializadas em plantio de várias coisas, que vão entender o que eu estou dizendo. Nenhum agricultor tem prazer de sair cortando galho das suas árvores, não. Ele quer mais é que elas produzam. Não é assim? Então, um viticultor, ele sabe que quem produz fruto é o ramo. Olha que coisa interessante. Pensei que eu ia ouvir um glória a Deus aqui. Aí foi fraco, foi só um ensaio. Um viticultor sabe que quem produz frutos são os ramos. É você, meu amado. Não é Jesus, não. Ele é a fonte da vida, que transfere a seiva para os ramos, mas quem vai produzir sou eu e você.
Sou eu e você que vamos produzir. Quem tem que ser produtivo é eu e você. E Jesus está cheio de seiva. Ó. Sabe o que é seiva? Você não sabe o que é seiva? É toda a vitamina que a árvore consegue extrair do solo e fazer aquela mistura de cálcio, magnésio, potássio, ferro, tudo aquilo. Ela faz circular, assim como o sangue circula na tua veia, circula a seiva por entre os galhos, as folhas. É o que dão cores, que gera as flores, que gera os frutos. E Jesus tem muita seiva para dar para nós nesta noite. Glória a Deus, muita seiva. E eu quero dizer para você que talvez se classifique como um cristão que até hoje nunca produziu nenhum fruto no reino. Jesus está aqui para te levantar nessa noite, meu irmão. Jesus está aqui para te levantar. Para te colocar numa situação que você nunca imaginou. Eu lembro com 16, 17 anos, eu ouvi uma ministração e alguém depois se dirigiu para mim e disse assim: Deus vai te levar a lugares que tu nunca pensou em ir, que tu nunca sonhou em pisar. E se eu disser para vocês que eu já morei, já pisei em tantos lugares, um dia desse eu estava e veio à tona, sentado ali, deitado em casa, esses dias agora que eu passei uma temporada indo e vindo, passando a semana toda trabalhando fora e vindo os fins de semana, Deus falou tanto comigo, me fez viajar, voltar à época dos meus 15, 16, 17 anos, onde eu, naquela época, pude gastar a minha vida. Eu não tinha tempo, não comia, não parava na casa dos meus pais, saía de manhã, chegava tarde da noite, era o dia inteiro. Eu pude, quanto jovem, gastei a minha vida em tudo que eu pude para fazer a obra do Senhor. E hoje sou velho, e a única vida que eu tenho, o restante que eu tenho, eu quero continuar gastando até a vinda de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando a gente está ligado em Cristo, a gente tem vida. E quem tem vida, quem se sente vivo, não pode ter o sentimento desse ramo, de estar soterrado, parado. A gente quer mais é produzir, né? Quando reconhecemos e sabemos o valor do chamado de Cristo para nossas vidas, aí é que não paramos mais, né? Então, é isso que Deus faz com o crente que caiu, ou que está sujo, ou que está lameado, ou que não está produzindo fruto. Deus levanta ele, mas levanta através da disciplina. Diga, disciplina. Deixa eu falar para você o que é disciplina. Para muita gente, disciplina soa como um castigo, né? Mas disciplina não é um castigo. Disciplina é uma correção, né? Os doutorados aí em pedagogia ou psicopedagogia sabem o que é isso. Então, disciplina é uma correção. Então, Deus jamais, nesse texto, eu não vejo de nenhuma forma Deus tentando castigar aquele que não está produzindo fruto. Pelo contrário, Ele, como bom agricultor, Ele vai cuidar, Ele vai cortar ali, como eu já disse, Ele vai levantar, Ele vai lavar, Ele vai podar as folhas daquele galho, Ele vai levantar, vai amarrar e vai esperar que ele produza fruto. E disciplina pode ser doloroso para você, pode ser doloroso para mim, mas disciplina, ela é essencial para nossas vidas. Todos nós chegamos até aqui como adultos e fomos disciplinados por nossos pais. Quem nunca? Não é verdade? E é assim, pode ser um processo doloroso, mas ninguém morreu por ter sido disciplinado. Hoje não pode dar aquela palmadinha, porque já tenho os órgãos aí, as leis que proíbem, né? Mas assim, só sabe verdadeiramente o significado da disciplina quem é pai e mãe. Tem algum pai e mãe aqui?
Quando a gente se torna pai e mãe, a gente sabe qual é o verdadeiro significado de uma disciplina. Porque olha só, de repente você está na mesa lá, você, seu marido, seus filhos e tal, aí você vai lá, serve todo mundo, tem casas assim onde a mulher serve todos os filhos, aí de repente você foi lá e encheu o copinho da sua criança lá, com o suco que talvez ele não goste, pode até ter sido um suquinho de uva, aí o menino abre aqui assim, o copo, viu que era um suco de uva que ele não gosta, aí ele bate assim na mesa, pá! Aí aquele copo sobe a uva toda e derrama, aí você, como um bom pai e uma boa mãe, diz, que bonitinho, né? Não. Ele já sabe o que quer da vida, ó. Esse menininho com essa idade aí, rapaz, ele vai ser um grande homem. Porque desse tamanho ele já tem um gênio forte, ele já sabe o que quer. Não vai tomar o suco e pronto, mas que coisa linda. Rapaz, na nossa época, a gente não conseguia nem olhar para o lado quando estava na mesa com os pais. Quanto mais bateu uma caneca na mesa. Né? E eu quero dizer para você, a disciplina pode ser dolorosa, mas ela é necessária. Se você não corrigir o seu filho na mesa com você e a família, o dia que você estiver lá no shopping, ele vai fazer pior com você. Ele vai rolar no chão, ele vai gritar, ele vai espernear, até você arrancar o último centavo do bolso para fazer a vontade dele. E o dia que você não puder fazer, ou ensinar, porque você perdeu a rédea, o mundo lá fora vai ensinar do jeito dele, da maneira dele. Diga assim, misericórdia. É dessa forma que funciona. Não sei por que entrei nesse texto, mas alguém precisava ouvir isso aqui, inclusive eu. Criei 3 filhos, não tive problema, como até hoje não tenho, dessa natureza, mas a minha filha do meio, sempre eu costumo dizer, um dia desse eu liguei, conversei muito com ela fez 23 anos, formou enfermagem, e me bateu um sentimento muito forte, né, num desses dias que eu estava ausente de casa, e eu liguei para ela, pedi muito perdão, porque ela precisou. E quando foi preciso dar as palmadinhas na perna dela, eu dei. Né? E não foram poucas, amado. A gente dava uma chinelada, ela dizia assim, não doeu. Aí você dava uma segunda chinelada um pouco mais forte, ela, nem vou chorar. E aí eu tinha que ir intensificando as palmadas até eu ver as lágrimas caírem e ela entender que ela estava apanhando por uma rebeldia, por uma insubordinação ou por uma desobediência. Né? Isso é castigo. Mas no trecho que nós estamos relatando, parte A do versículo 2, Deus quer corrigir aquele ramo com disciplina. Vai doer tirar ele da posição que ele está e elevar? De repente, para ele, vai ser uma dor tremenda, mas é necessário, senão ele não cresce, senão ele não rompe, senão ele não vence, senão ele não se forma como um cidadão de bem. Entenderam? Então, nós já precisamos correr. A melhor maneira de aprendermos é isso, quando somos pai e mãe, para poder você ter o entendimento de como Deus quer tratar conosco. Deus não trata com bastardo, trata? Ele só trata com filhos. Sabe por que Deus quer corrigir eu e você? Porque somos filhos. Porque o bastardo Deus não trata, não. Você tem coragem de disciplinar teu filho em casa e na rua? Tem. Mas você tem coragem de passar e ver um menino insubordinado e você ir lá retratar ele? Com quem ele está fazendo a insubordinação? Se você for lá, você já está mexendo numa casa de maribondo, pior que uma casa de maribondo. Ninguém é louco para fazer isso. A gente faz com quem a gente ama. Sabe por que a gente corrige? Sabe por que Deus corrige?
Porque Deus ama os seus filhos. E Deus só corrige os seus filhos. Amém? Glória a Deus. E eu quero dizer para você que o cortar aqui, finalizando a parte A do versículo 2, não é passar a tesoura e jogar fora. Porque ele é filho e ele está ligado à videira. Então, a ideia ali não é eliminar, não. A ideia ali é tratar com ele para ele passar a ser produtivo. Versículo 2, por favor, amado. Se ainda estiver aí, diz assim o versículo 2. Opa. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, nós já vamos, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. A tesoura continua na mão de Deus. Na primeira parte do versículo, o cortar não é usando a tesoura. O cortar é tirar ele de baixo e erguer. Na parte B, Deus já usa a tesoura. Então, eu sou um ramo que estou produzindo fruto, no singular. Mas o que para mim e para você é o suficiente, para Deus Ele quer que eu produza mais. E aí o que acontece com um ramo que está produzindo fruto? Dependendo da estação do ano, a chuva bate, o sol bate, aí ele fica frondoso, muito cheio de folha, né? Aí se espalha para todo lado, se estica, se estende para todo lugar, né? Assim, ontem eu fui lá na casa do pastor Luciano e eu até disse, rapaz, mas a sua mangueira é frondosa demais, ela fica assim uns 6 a 7 metros distante da casa, mas os galhos são tão grandes que chegam até a beirada da casa ali na cozinha, bem uns 7 metros. Mas sabe o que acontece quando a gente está frondoso demais? Quando a gente está cheio de folha demais? Quero até aqui homenagear o meu pastor Naldo. Quando a gente está bonito demais, as folhas impedem e tiram espaço para que os frutos nasçam. Aí, às vezes, a gente está se achando demais, né? Eu sou o cara. Aí estamos com muita folha. Aí alguém chega e bate em você. Não, mas você é inteligente demais. Você é sábio demais. Aí você... Então, aí esse sim, você, a gente vai ficando cheio. Aí Deus vem com a tesoura. Aí começa, corta bem aqui, ó. Às vezes as folhas mais bonitas do ramo. E como é que pode, né? Mas às vezes é necessário. Sabe por que Deus vai podando eu e você? Estão conseguindo entender por que Deus de vez em quando vai podando eu e você em determinadas áreas das nossas vidas? E às vezes a gente fica se perguntando, mas Senhor, comigo isso? Mas por que comigo, Senhor? Calma, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou tirar mais uma plantinha aqui. Vou tirar mais uma folha ali, mais outra acolá. Sabe por quê? Porque eu quero que você, que está dando fruto, você dê mais fruto. Porque uma árvore com muita folha, o sol não entra. O sol não bate. E o sol é essencial para que ela possa florescer. Faz parte do processo. Como que uma árvore com só folha pode produzir flores e frutos? Ela precisa do espaço. E aí é quando Deus entra com a tesoura, vai cortando, vai podando, vai tirando tudo aquilo que nos impede de produzir mais frutos. Eu não sei na sua vida, se você estacionou e se você acha que está satisfeito com os frutos que você tem dado. Mas eu quero dizer para você que nesta noite Deus pede de você mais frutos. Ele está pedindo de você mais frutos. E se for preciso podar, Ele vai podar você como tem podado a mim, para que nós dê mais fruto ainda. Mais frutos ainda. Porque essa ideia de podar, meu amado irmão,
é a ideia da limpeza. É da limpeza, porque uma árvore que o agricultor não limpa, não poda, ela tem uma grande tendência de ela criar, dar lugares os passarinhos chegam lá e às vezes defecam sementes e enraizam outras árvores que vão sugar a seiva daquela planta. E aí ela pode correr o sério risco até de morrer. Além de deixar de dar fruto, ela morre os galhos. Vocês já viram isso? Às vezes um dia você chega assim, a planta era frondosa demais e aí ninguém cuidou dela, deu a folha para todo lado, dava fruto, foi diminuindo, e um dia quando foram ver, ela já estava toda minada de ervas daninhas. Mas o papel do agricultor é limpar, é podar, é deixar essa árvore cada vez mais frutífera. E eu quero dizer que esse ramo em que Deus está tratando aí, é eu e você. Esse ramo que Deus está tratando, é eu e você. E nós precisamos estar disponíveis a receber os cortes que forem necessários. Para quem tem as suas plantinhas em casa, sabe que quando um ramo sai torto assim para um lado, e aquele ramo está muito bonito, a pessoa vai lá com dor no coração e corta aquele ramo, como diz, meu Deus, o melhor ramo da minha plantinha. Mas não demora, nasce o outro, todo direitinho, e o que acontece? Ele produz o fruto, ele produz a flor, para a finalidade para qual aquela planta você plantou. Não é assim que funciona? Então, é da mesma forma nas coisas de Deus. E eu quero dizer para você, meu amigo, quando estamos cheios demais, galhos demais, folhas demais, viçosos demais, né? Ficando bonitão demais aí, Deus entra com a sua provisão e vai cortando. Porque Ele sabe que a gente pode se perder no meio do caminho. E aí Deus nos disciplina. Deus nos disciplina quando estamos fazendo coisas erradas. Primeiro galho, lembra? E Deus nos poda quando estamos fazendo a coisa certa. Anote isso bem aí. Deus nos disciplina quando estamos fazendo as coisas erradas. Mas Deus nos poda quando estamos fazendo a coisa certa. Porque Ele quer que eu saia da produção de frutos para produzir mais frutos. Aleluia! E vamos concluir. Essa forma de correção são os ajustes, né, que eu já falei, necessários nas nossas vidas. Pode significar situações, circunstâncias, né, na nossa vida diária. Nós só precisamos entender que não podemos parar de gerar frutos. E nós não geramos frutos de nós mesmos. Nós já lemos isso bem aí. E aí nós vamos para a parte final. Vós já estáis limpos pela palavra. Vou repetir para você. Vocês já estão limpos pela palavra. Agora, falta a última fase desse desejo de Cristo para nossas vidas. A primeira não produz nenhum fruto, a segunda produz fruto, a terceira produz muitos frutos, aliás, mais frutos, e a quarta vontade de Cristo para nós é que produzamos muitos frutos, mas ela é condicional. Versículo 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim.
Se alguém não... eu sou a videira, versículo 5, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muitos frutos. Muitos frutos. O segredo aqui, amados, é algo que já foi ministrado aqui, é permanecer. Não é quando eu já estou produzindo mais fruto, estou sossegado, não. Já estou produzindo um pouquinho mais, agora eu posso parar, não. Deus não quer que você pare, Deus quer que você permaneça para que você produza muitos frutos. Aleluia! Agora, produzir muitos frutos, né? Permanecer, fala, ele aparece nos 11 versículos que nós lemos, ele aparece 10 vezes, para você ver a importância desse versículo 5 e 6 que nós lemos. Permanecer, ele aparece 10 vezes em 11 versículos que nós lemos. Como não temos condição de produzir frutos, né? Mas a seiva de Cristo, ela vai fazer a gente produzir, porque a seiva vem da videira, do tronco onde nós estamos ligados. Então, permanecer em Cristo é um imperativo e não uma opção. Você vê lá que é uma ordem. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês e vocês produzirão muitos frutos. Aleluia! Permanecer em Cristo, ele é vital para produzir os muitos frutos. Versículo 4 e 5. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Versículo 6 diz o seguinte, ó. Se alguém não permanece em mim, ele será o quê? Será jogado fora e secará. Então, permanecer é vital para a salvação. Veja a diferença desse versículo 6 para o versículo 2, em que diz lá cortar. Aqui ele diz, ele será jogado e ele vai secar. E ele vai virar o quê? Ramo seco, e ele só serve para uma finalidade, ser colocado no fogo. Aí eu pergunto para você, permanecer no amor de Deus, aí ó, permanecer em Cristo é evidência de que somos discípulos, versículo 8. Permanecer em Cristo é uma evidência que somos discípulos dele. E de que forma? Vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo. E aí nós seremos reconhecidos como discípulos por aqueles que nos cercam, porque nós nos parecemos com Ele cada vez mais. Amém? Permanecer em Cristo, no versículo 11, é o caminho da própria alegria. Eu não estou falando quem está alegre. Quem está alegre aqui? Essa é uma condição de agora. Eu estou perguntando se você é alegre. É diferente. Vamos ficar de pés. Eu quero dizer para você que permanecer em Cristo gera intimidade. Permanecer em Cristo gera comunhão. Permanecer em Cristo é uma característica de estarmos cada dia mais parecidos com Ele. Agora eu quero fazer a pergunta que não quer calar nesta noite. Que ramo você é na videira? Você é o ramo que não produziu até hoje nenhum fruto? Você é o ramo que está produzindo fruto? Você é o ramo que está produzindo mais frutos? Ou você é o ramo que está produzindo muitos frutos para a glória de Deus? Nesta noite, eu gostaria de orar por você, que por alguma razão andou rastejando e caminhando nessa jornada com Cristo. Hoje o Pai, o dono, o lavrador, o agricultor, o dono da viticultura está aqui para colocar você em um pedestal, em um lugar elevado e te fazer uma nova criatura.
Você só precisa de uma coisa. Você só precisa se permitir ser tratado, ser cuidado por esse agricultor. E eu gostaria de perguntar para você, quem gostaria de, nesta noite, colocar a sua vida na mão de Cristo? Receber a seiva, a vida que só vem dele. Quem gostaria nesta noite de fazer uma decisão na sua vida, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, em toda a sua vida, é de colocar a sua vida aos pés de Jesus e na mão do agricultor, do pai, do lavrador, daquele que nesta noite está aqui para te receber de braços abertos. Você pode fazer um sinal com a sua mão? Nós gostaríamos de orar por você. E você que gostaria de renovar a sua aliança, você que nunca pensou em produzir nada no reino, nunca produziu nada como cristão, Deus quer mudar essa tua realidade nesta noite, meu irmão. Deus quer mudar essa tua realidade nesta noite. Nós estamos aqui, queremos orar por você, pastor. Queremos orar por você. Antes do final deste culto, nós queremos fazer com que você tome uma nova direção na tua vida. Glória a Deus. Quem pode dar um aplauso para Jesus nesse